E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Com esse texto bíblico de Atos capítulo 2, versículo 4, eu vos cumprimento com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo para todos vós. Meu irmão, minha irmã, graças a Deus. Observe que a palavra de Deus diz para com as nossas vidas. Todos estavam reunidos no mesmo lugar, num cenáculo em Jerusalém. Aproximadamente 500 discípulos, aguardando e esperando a promessa que o Senhor Jesus Cristo fizera ao mesmo antes de ascender, antes de ser assunto aos céus de luz, ao seu trono, ao trono de Deus. Jesus recomendou que eles fossem para Jerusalém. E lá eles estavam num cenáculo, os 12 e aproximadamente no total de 500. E era simples, era só para orar 10 dias. Houve a festa da Páscoa, louvado seja Deus. E após, outra festividade em seguida. Glória a Deus. Festa de Pentecostes. E o Senhor Jesus é assunto ao céu, glória a Deus, há 10 dias antes do cumprimento dos 40 dias da festa de Pentecostes. O que acontece? Eles ficaram em oração após Jesus ascender aos céus. E a oração era simplesmente para que fosse revestido do alto, fosse revestido dos céus, fosse revestido do Espírito Santo de Deus. Promessa essa que a antiga aliança, o antigo pacto, os profetas da antiguidade já mencionavam a respeito desta promessa. 10 dias de oração apenas. E você observa que no meio da trajetória dos 10 dias, 380 desistem. Abandonaram, abdicaram, não suportaram e saíram. Mas os 120 que ficaram, ao término, ao cumprimento dos 10 dias, de repentemente veio do céu um som veemente e impetuoso. Encheu toda a casa em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus e começaram a falar noutras línguas, repartidas como que de fogo, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Observe que eles é revestido do poder de Deus, são batizados com o Espírito Santo e com fogo. Jesus é o agente batizador. Até hoje Jesus continua a batizar com o Espírito Santo e com fogo. Agora, depende de você querer solicitar e pedir. Porque o próprio João disse: eu os batizo com água, mas após mim vem um que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, do qual não sou digno de desatar as alparcas ou as sandálias dos seus pés. Promessa feita a Deus usando os profetas da antiguidade, Joel, um deles, tá bom? E que se cumpriu no Novo Testamento. Houve a primeira festa da Páscoa, glória a Deus. Depois, na sequência do Pentecoste, louvado seja o nome de Jesus. E na festa do Pentecoste, que durou 40 dias, faltando 10 dias para o término, como já disse aqui, Jesus foi assunto ao céu. Mas aqueles 120 que permaneceu em oração, acreditando, confiando, foram revestidos do poder. Foram batizados com o Espírito Santo e com fogo. E observe que, glória a Deus, quando eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse, muita gente que estava ali reunida, porque tinha gente de todas as partes, muitos ali entenderam, eles falaram na sua própria língua.
outros tiveram eles por ébrio ou por embriagado. Louvado seja Deus. Agora, observe, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eles foram revestidos e começou a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Nós não vemos aqui no texto que eles pularam, que eles saltaram, que eles rodopiaram, que plantaram bananeira. Não, diz que foram cheios do Espírito Santo. É o que diz o texto. E começou a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Porque veio um som veemente e impetuoso, sabe? E tomou todo aquele ambiente, toda aquela casa, todo aquele cenáculo. Foi uma coisa linda. Eles se revestiram do poder. Agora, revestimento para quê? Para ser testemunha de Jesus. Para ensinar e pregar a palavra de Deus com autoridade. Para confrontar pecado. Para, sabe, ser testemunhas vivas de Cristo. Eles para ser porta-vozes, representantes do Senhor por entre essas terras dos viventes. Porta-voz. Foram revestidos, glória a Deus, para uma grande obra que começou em Jerusalém. E assim que eles foram revestidos, e assim que a promessa da descida do Espírito Santo se cumpriu, logo então a igreja ali já começou a ser perseguida, quando aquela cura que acontece no templo chamado Formosa, aonde o Espírito Santo usando Pedro e João para curar um paralítico que todos os dias era posto ali à hora nona, às 15 horas. Louvado seja o nome do Senhor. E Pedro efetua esse milagre para a glória do Senhor Jesus Cristo. E ali já começa também a perseguição. Observe que nas pregações de Pedro, nas duas primeiras, 5.000 almas aproximadamente, na outra 3.000 almas aproximadamente, foi o revestimento, foi o batismo, foi o selo com o Espírito Santo. É por isso que devemos valorar e valorizar o Espírito Santo, a presença, o agente batizador que é Jesus Cristo, e levar a sério, levar um pouco mais a sério as coisas do Pai, as coisas de Deus, as coisas do reino de Deus, até porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, alegria e justiça no Espírito Santo de Deus. Pense nisso, de ser revestido, e é você que tem que ter o desejo, é você que tem que solicitar, e eu tenho certeza que Jesus vai ser solícito em te atender quando você solicitar o batismo com o Espírito Santo e com fogo, para você ser revestido também, ser encorajados para levar o caminho de Deus adiante, como diz o profeta, e acontecerá que os teus ouvidos ouvirão uma voz por detrás de ti dizendo: este é o caminho, andai-vos nele, sem vos desviar nem para a direita, nem tampouco para a esquerda. O caminho é Cristo. Louvado seja o nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Pai, eu quero te agradecer, te louvar, te exaltar, porque até aqui o Senhor tem sido conosco. Continue a abençoar o teu povo, a tua igreja, as nossas vidas, e que possamos compreender, Pai, Senhor, a importância, Senhor, o valor do sangue derramado, o valor, Pai, na qual Jesus fez a promessa, cumpriu a promessa, foi ao céu, que também não deixou a gente órfãos, não. O Senhor enviou o Consolador, o Senhor enviou o Espírito Santo, que é semelhante ao Senhor, a mesma coisa que o Senhor, Pai, no sentido de ser a mesma pessoa, Pai, de ser representando o Senhor. E o Senhor disse que falaria conforme as palavras do Senhor, o Espírito Santo. Como o Senhor mesmo diz também que o Senhor e o Pai é um só. João 10,30 diz isso. Pai, nos capacita a estar no centro da vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Pai, que o Senhor possa continuar curando, Senhor, a nossa família, a nossa casa, o nosso lar. Pai, que o Senhor possa continuar restaurando e que brote desejo no coração desta geração de crentes, ó Pai, Senhor, a buscar no Senhor o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Pai, que brote o desejo no coração, Senhor, dessa geração, meu Senhor, dos discípulos e discípulas que estão formados, que estão sendo formados nos dias odiernos,
meu Senhor. Pai, que esse desejo queime em seus corações de buscar esse revestimento, de viver esse revestimento, de transmitir esse revestimento, de pregar na unção, de cantar na unção, de ensinar na unção, ó Pai, tudo na unção, Senhor. Pai, obrigado, dá-nos a noite de paz, tranquila e reparadora na Tua presença, nos cubra com Teu sangue, faça os Teus milagres e continue acontecendo. Eu te peço isso, entre outras coisas, na pessoa de Jesus. Amém.